Estamos de volta aqui hoje na segunda edição do programa COEM, Cooperativa de Empresários, eu, Lúcio Cassila, no Pique Total. Já tivemos 2 horas e 20 minutos hoje de manhã de uma participação muito legal, muito bacana. Daria para estar passando o dia inteiro conversando com o pessoal, o representante dos hotéis aqui, falando a respeito do que aconteceu com eles e do que acontece com a pandemia e com o fechamento dos hotéis. Hoje, agora, nesse horário, nós estamos até numa continuidade do tema, né? Com uma presença super agradável da Melina Reis. Melina Reis, filha do meu amigão Ricardo. Tudo bem, Melina? Tudo bem, Lúcio. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes também. É uma honra que a Melina e a Hillary, que está escondida aí em algum canto do quarto aí, né? Sem querer subir no colo. A Melina, ela é turismóloga. Olha aí, olha aí! A Melina, ela é turismóloga, blogueira, e o blog dela é o Quatro Patas pelo Mundo, né? O blog, o perfil do Face, do Instagram, é isso, né, Melina? Isso. Aí no Face e no Instagram a gente está como 4P pelo Mundo. 4P pelo Mundo. E a gente vai falar um pouco a respeito de acessibilidade ao turista com deficiência. A Melina, para quem não percebe e não tem como perceber, ela é deficiente visual. Não enxerga nada, né, Melina? Isso, não enxergo nada. Tenho percepção de claridade, mas não enxergo praticamente nada. Tá, e aí a Hillary são seus olhos. Meus olhos, minha companheira, meu cão guia é minha companheira de todas as horas. O único problema da Hillary, pessoal, é que ela é um pouco tímida, então aqui o outro tema era como o cão guia leva seu humano para viajar, mas acho que ela não vai querer dar o depoimento hoje não, né, que ela tá tímida. Ela tá tímida, tá escondendo aqui, mas a gente tenta. É isso aí. Ô, Melina, tudo bem? Vamos lá. Você é deficiente visual, você tem essa deficiência desde que nasceu? Não, eu descobri que eu tinha uma degeneração na retina aos 14 anos. Sim. E é chamada de distrofia de cones bastonetes. É uma doença progressiva, então eu fui perdendo a visão com o tempo. Ela faz com que eu perca a minha visão central, que é a visão responsável pelo foco, e eu tenho um pouco melhor a periférica. Então, conforme o tempo foi passando, a minha visão foi piorando, e aos 27 anos eu realmente precisei encarar a questão da deficiência visual, que foi quando começou o processo de perda severa da visão mesmo, né? Foi com o surgimento da catarata. Por mais que a catarata tenha cirurgia, mas por conta, né, do problema que eu tenho na retina, a cirurgia da catarata não resolve, né? Não faz com que melhore a minha visão. Tá. Bom, de qualquer forma, parece que você tem uma história de superação aí consistente. Quando a gente vê o seu blog lá, ontem eu estava passeando pelo blog lá e você visitando lugares maravilhosos pelo mundo, você e a Hillary, muitas vezes sozinha, né? Sim. Acho que mais da metade da sua vida você tem essa dificuldade com a visão, né? Você não tem a visão. Certo? Sim, com certeza, certo. Tem 10 anos que minha visão se agravou, hoje eu tô com 37, né, e ela começou aí aos 14 anos. Então, a maior parte da minha vida aí é com a deficiência visual. Tá, então deu para você já se adequar à vida com menos luz. Já bastante. No começo é difícil, né? A gente precisa passar por um processo de aceitação, a gente precisa ver que a gente não é diferente dos outros por conta da deficiência visual, que a gente não vai deixar de ser quem a gente é e que é sim possível a gente ter uma vida completamente normal, a gente aproveitar a vida e fazer as coisas como qualquer outra pessoa, né? Que a deficiência visual não é limitante, não é o que vai dizer o que a gente deve ou não fazer, né? Que a gente pode sim continuar fazendo o que a gente gosta, o que a gente quer, que no meu caso é viajar. Não, mas não é só, você não entende de turismo só porque você viaja, você entende de turismo de forma técnica também, né? Porque você é turismóloga, né? Sim, eu me formei em turismo. Quando eu fiz a faculdade, eu ainda tinha baixa visão, né? Minha visão ainda era
consideravelmente boa, e foi no último ano da faculdade mesmo que ela começou a se agravar mais. Eu me formei aí e me tornei uma turismóloga. Quem mandou um abraço para você aqui foi o Ricardo, é o secretário de Cultura e Esportes aqui de Poços de Caldas, que você, né? Meu colega de sala, Ricardo. Ele falou, nossa, ela é muito legal, blá, 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 enfim, lembrou aqui da colega de sala dele. Melina, conta para mim, como é que você tem um cão guia, né? Que é a Hillary. Como é que é? O cão guia é um cão especial, né? É um cão com treinamentos especiais. Acho que nem é qualquer tipo de raça que se submete, que tem condições de desenvolver essas características para ser um cão guia, não é isso? Sim. Aqui, apesar de, se eu não me engano, são 32 ou 36 raças que podem ser cão-guia. Mas aqui no Brasil, mais comum é o labrador e o golden retriever. A gente tem pastor alemão cão-guia aqui no Brasil. Tem um poodle gigante, que também é cão-guia aqui. E tem a flat coat retriever, que é parecido com o golden. Né? São as raças mais usadas para ser cão-guia, principalmente aqui no Brasil. Então, o treinamento do cão-guia, ele começa desde filhote, quando ele tem 2 meses de idade, né? Ele começa já a fazer um treinamento específico. Resumindo aí, porque é longo, né? Ele começa com uma família socializadora, que é a família que vai apresentar o mundo para o cão. Então, vamos supor que você resolve ser uma família socializadora. Então, você vai pegar um filhote e todo lugar que você for, você vai levar aquele filhote, que é para ele aprender a se comportar, aprender a ter contato com situações diferentes, para não ser tanta novidade quando ele frequentar com a gente, né, com a pessoa com deficiência visual. E aí, quando ele tem mais ou menos 1 ano de idade, ele vai para o treinamento específico para ser cão-guia. Ele retorna para a escola, que vai fazer o treinamento para ensinar ele a usar o arreio, que é o equipamento de guia que fica nas costas deles, aprender a desviar de obstáculos, encontrar escada, encontrar rampa, aprender sobre o trânsito, né, a fazer a travessia de rua, todo o treinamento específico para ser guia. Esse processo vai durar em torno de 4 meses a 1 ano, depende muito, né, da personalidade do cão, da situação, mas tem cão com 1 ano e 4 meses já se torna cão-guia. A Hillary teve um atraso aí na entrega dos cães, ela veio para mim com 2 anos e 8 meses. Aí, depois disso, a gente vai fazer o treinamento para aprender a ser conduzido por eles, né? No caso, eu peguei num projeto aqui de São Paulo e eu fiquei 2 semanas em um hotel aqui em São Paulo, tendo um intensivão, assim, sobre cão-guia, sobre os comandos, sobre como ser conduzido, sobre os cuidados, até para poder já estreitar esse elo, né, que a gente tem com eles, porque pensa que eles vêm para a gente já maiores, então a gente precisa construir essa ligação, construir esse afeto com eles também. E aí, depois dessas 2 semanas, a gente continua o treinamento em casa, a gente volta para casa, e a gente vai aprender a fazer a rotina, né? Vai começar a introduzir a nossa rotina com o cachorro. Aí tem um acompanhamento do instrutor, então a gente vai, sei lá, vou de casa para o trabalho para casa, para a faculdade, o que a gente fizer, a gente vai tendo um acompanhamento do instrutor, até isso nos primeiros 3 meses, depois, assim, no primeiro ano, de 3 em 3 meses, a gente tem o acompanhamento do instrutor. Depois já passa a ser um acompanhamento anual. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai estreitando o nosso laço, estreitando confiança, porque no começo também é difícil a gente fazer essa transição da bengala para o cão-guia, né? Porque a bengala a gente encontra o obstáculo e desvia do obstáculo, o cão-guia não.
Ele vai desviar das coisas, a gente não faz ideia do que ele está desviando, né? E a gente acaba dando um pouco de insegurança. Mas será que ele vai me desviar? Será que vai me levar no lugar certo? Né? Será que não vai deixar eu bater? Será que eu vou me perder? Então leva um tempinho para a gente criar essa confiança e essa ligação aí, até que a gente se torna um só. Mas você se vira com uma bengala também. Também, eu tô um pouco fora de forma, assim, com a bengala, já, porque assim, o que acontece? A gente precisa, quando a gente começa a usar quando a gente começa a perder a visão, é um pouco natural a gente perder um pouco do nosso equilíbrio, né? E tanto que a gente precisa fazer, eu fiz fisioterapia, que era pra gente, porque pensa que a gente não tá enxergando, então a gente andar em linha reta acaba ficando um pouco mais difícil, porque a gente não tá vendo se tá indo na diagonal ou não. E aí agora, hoje, quando eu uso a bengala, eu percebo que de vez em quando eu tendo assim a andar um pouco na diagonal, coisa que o cão-guia não, ele tá te levando e ele vai te levar para o caminho certo. É uma Mas se extensão precisar, sim, total. É por isso que eu falo, a gente é uma só. E como é que é a convivência no dia a dia com a Hillary? A Hillary leva você para fazer refeição, leva você no banheiro, leva você para dormir, dorme com você? Então, ela tem, assim, dentro de casa, a Hillary tá de folga. Ela é um cachorro normal, porque eu já estou acostumada com a minha casa, então eu não preciso de auxílio dentro de casa. Eu faço as coisas literalmente como se eu estivesse enxergando, né? Às vezes, assim, que eu moro com meus pais ainda, minha mãe inventa, meu pai, de colocar alguma coisa fora do lugar, e aí a gente tropeça, sabe? Mas faz parte. E aí, só que a Hillary tá sempre o tempo todo. Se eu tô no computador trabalhando, ela tá no meu pé. Se eu tô na mesa almoçando, ela tá deitada do meu lado. No quarto, ela tem a caminha do lado da minha cama também. Ela tá, tipo, grudada o tempo todo. Tá sempre junto. Quer dizer, faz parte de você. Quantos anos ela tá? Ela tá com 9 anos. 9 tá quase anos. se aposentando. Puxa, e aí tem que entrar o novo procedimento para um novo cão-guia. Exatamente. Que provavelmente ela até ajuda, né? Falam que ajuda, que aí o novo cão, como ele vem filhote, né, vai vir ainda inexperiente, tendo um cão guia já mais maduro, acaba ajudando um pouco para que o cão filhote, digamos assim, aprenda com um cão mais velho, né, com um cão já experiente no trabalho. Esses cães, todo esse trabalho de treinamento, de preparo aí dos cães, isso é feito por uma instituição privada? Tem alguma ONG, associação que faz isso? Sim, são instituições. A gente tem aqui no Brasil, não me recordo, 4 ou 5 que são especializadas no treinamento de cão-guia. E eles não são vendidos, a gente não paga pelo cão, eles são doados para a gente. Então, todo esse processo inicial do treinamento, digamos que é responsabilidade financeira, né? Responsabilidade da escola. A gente só vai ter despesa com o cão depois que ele é entregue para a gente, né? Aí a gente vai ter despesa de veterinário, ração, normal. Como um animal de estimação qualquer. Sim. Nossa, que legal. Então, mas são associações que mantêm essas atividades, é isso? Isso, não isso. É poder privado através de associação. Tem um projeto do governo que, infelizmente, eu soube recentemente que duas escolas fecharam, e eu acho que desse projeto do governo, a ideia inicial era ter 5 escolas de treinamento, mas agora só tem uma ativa. Né, ficaram 3 ativas, mas 2 fecharam recentemente e agora só tem uma. Tá. Por que é importante a gente saber essas coisas? É importante a gente saber que o cão-guia é uma extensão do corpo da pessoa que tem deficiência visual. E ele precisa ser respeitado, não dá para tirar uma parte do corpo de uma pessoa. Né? Tem que manter a parte do corpo, deve ter que manter o corpo todo junto lá. E isso certamente deve afetar
a sua acessibilidade, né? Porque muitas pessoas não entendem que o cachorro, o animal, é uma extensão sua. O Rodrigo já está nos chamando aqui para ir para o intervalo, e fica aí com essa pergunta. A gente vai, né, dissertar a respeito disso aí no próximo bloco. Então, a gente vai para o nosso primeiro bloco de intervalos e voltamos já. Olá, pessoal, estamos de volta aqui ao nosso bloco de entrevistas do programa COEM, Cooperativa de Empresários, hoje na companhia da Melina Reis, que é turismóloga, blogueira, com um blog muito legal, depois vocês procuram lá, que é o Quatro Patas pelo Mundo. Se eu errar, você me avisa, tá, Melina? Tá. E quem quiser no Facebook ou no Instagram, é 4P pelo Mundo, certo? Certo. Tá a Melina na lente aí da câmera, e a Hillary, que é o cão-guia dela, que está aí por baixo aí, em algum lugar, que a gente começa a mostrar fotos dela daqui a pouquinho com o Rodrigo. Melina, então, eu estava comentando, né, dessa extensão do corpo. Eu tive um professor, agora, infelizmente, eu não lembro o nome dele. Eu tinha um professor da PUC de São Paulo, ele é um constitucionalista, e ele fala bastante de direitos humanos. E aí ele tem um livro que ele prega o direito, quando ele fala de deficiente, né, ele prega o direito da maioria, não da minoria, porque a minoria está lá com a deficiência, mas a maioria precisa ser educada e precisa conhecer mais sobre a deficiência para saber como lidar com uma pessoa, com a minoria. Então, a maioria, a gente precisa ter atenção à maioria das pessoas para que elas saibam como lidar com a minoria das pessoas. E tinha até um deficiente, né, um professor deficiente, que ele também contava que para atravessar a rua, as pessoas, até de boa vontade, mas eles não sabiam. Tinha gente que põe a mão no pescoço dele, tinha gente que põe a mão nas costas e empurrando, tinha gente que segurava na mão. E eu não sabia qual que era, o que tinha que fazer, né? Então é importante a gente falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Bom, você já deve ter passado por diversos micos aí, né? Já. Conta aí, o que acontece com mico de gente que não sabe lidar com pessoal? Às vezes vem gente abraçando, vai andando com você abraçando. Uma vez o rapaz foi me ajudar, eu não sei o que ele passou na cabeça dele, que a gente ia descer a escada, ele segurou meu braço assim lá em cima, sabe? Segurou no meu pulso e levantou meu braço pro alto. Eu falei, o que ele tá querendo fazer com isso? Sabe, me levantar para descer a escada flutuando, eu não sei que era a ideia, assim. Fora gente que, do nada põe a mão em você se assusta, né? Que eu falo, eu moro em São Paulo. As pessoas chegarem tocando em você assusta, né? Acho que qualquer lugar assusta, mas a gente aqui mais ainda, porque você não sabe se a pessoa está querendo te ajudar ou se ela está querendo levar alguma coisa de você, né? Então, assim, eu sempre falo, é sempre bom perguntar, oferecer ajuda, porque a gente passa por bastante coisa aí. Eu fiquei curioso para saber por que o indivíduo levantou seu braço. Acho que ele pensou que você estava engasgada, talvez. Então, não sei, né? Até hoje eu não sei, é uma coisa que eu nunca vou saber. Não, é melhor não perguntar, mas você sabe que, considerando essa tese do meu professor, né, desse professor, puxa vida, eu peco de não lembrar o nome dele, porque é um grande conhecedor de direitos humanos, direitos constitucionais. Ele... assim, o deficiente podia até parar a pessoa, né, e falar assim, olha, meu amigo, deixa eu explicar para você como é que você faz para a próxima vez que eu vou ajudar, porque você já começou errado, né? Então, às vezes eu falo, deixa eu te falar, eu seguro no teu braço, vamos trocar, vamos fazer assim, mas pensa você falar isso praticamente sempre, né, a maioria das vezes, e isso que nem essa eu falo ao alto e além, sabe, ao avante e além, assim, eu brinco, era no começo, então eu estava ainda, era recente essa questão da deficiência, eu ainda não lidava muito bem com ela, tinha um pouco de vergonha, então eu evitava falar o máximo possível, mas depois com o tempo você vai, às vezes você leva na brincadeira, às vezes você fala, às vezes você tá meio assim, você deixa pra lá, mas assim, o que eu falo um pouco sobre isso, né, pensando até no que ele falou,
é que as pessoas não estavam acostumadas a ver as pessoas com deficiência nas ruas, né? As pessoas com deficiência, de alguma forma, ficavam mais presas dentro de casa. E muitas vezes a família escondia aquela pessoa dentro de casa. E hoje não, cada vez mais a gente vai para as ruas, cada vez mais a gente quer ter direito ao lazer, a gente viaja, a gente está mostrando para a sociedade que a gente existe, né? Que a gente é uma pessoa como qualquer outra. A pessoa com deficiência tem que estar ganhando o mundo, né? E as pessoas que não têm deficiência têm que saber respeitar, e é mais até, não é nenhuma falta de respeito, é não saber mesmo como lidar. Elas precisam realmente ser instruídas. Aí falam assim, não, vamos ter que ter escolas específicas para o ensino do deficiente. Não, o deficiente tem que estar na mesma escola dos outros, para que os outros saibam, não para poder incluir o deficiente, não para incluir os outros no mundo que está acontecendo, né? As pessoas com deficiência estão ocupando o seu espaço no planeta, e como deveria ser. Exatamente. As pessoas falam assim, tem que gerar leis, por que alguns têm leis mais privilegiam, né? Assim, a sociedade é uma engrenagem, todo mundo tem que andar junto, e às vezes algumas deficiências fazem com que algumas pessoas andem um pouco atrás. Então essas leis, essas normas, não são para passar essas pessoas na frente, mas são para facilitar, para que elas andem juntas, né? Por que eu vou gastar o dinheiro do tributo em instituições que vão gerar cão-guia? Porque as pessoas com deficiência visual têm que andar na rua, né? Têm que sair na rua e acompanhadas com os seus cães. Vamos entrar aí o Rodrigo tem umas fotos aí preparadas da Hillary. Você tem foto aí, Rodrigo? Vamos soltar a foto da Hillary aí, eu vou perguntando para a Melina. E se você tiver foto delas também pelo mundo, a gente já vai rodando, porque a gente deu toda uma introdução aqui a respeito. Quem está entrando agora e está olhando para a Melina aqui, essa gatinha aí do outro lado, ela não está vendo você, ela não está vendo a mim, ela não está vendo nada, ela tem deficiência visual para valer. Apesar de não parecer absolutamente nada, ela tem para valer deficiência visual. O que não muda a sua vida continua sendo boa e será boa para sempre, não é isso? Com certeza, continuo me divertindo muito, e às vezes eu acho que eu faço muito mais coisa ainda do que quem enxerga, do que quem não tem nenhum tipo de deficiência. Que bacana, tá rodando aí para quem está nos assistindo umas fotos da Hillary. Melina, se você tirar a cabecinha um pouco da frente aí, a gente vai ver um bonequinho atrás de aí, tá bom. Tem um bonequinho aí que é a Melina e a Hillary representando. É isso, né? É isso mesmo. Eu tenho várias bonequinhas. Uma gracinha. Eu e a Hillary. E aí a gente está vendo aqui foto da Hillary sempre grudada aqui na humana dela aqui, tá com a carinha na sua mão e tá passeando com você. Agora tá com um lacinho, toda enfeitadinha, sorrindo para a foto. Ela até sorria. Quando ela tá de bom humor, ela sorri para a foto. Ela não é mais uma princesa, que é uma senhora, né? Então ela é uma rainha já. Tá aqui com uma tiara de coelhinho. Você também ria dela. É a Páscoa. É isso aí. É o seu coelho guia, o coelho guia. O coelho guia. Melina, você escolheu afrontar, né? Você não quis só sair para ganhar a rua, você quer ganhar efetivamente o mundo. Então você resolveu afrontar e viajar só você e a Hillary. A Hillary te leva a viajar aí pelo mundo. Conta pra gente aí. Você conhece diversos lugares, então quem quiser depois, para entender do que a gente está falando, né? Entra no blog lá, Quatro Patas pelo Mundo, e vai ver as fotos da Melina e da Hillary pelo mundo. Considerando aí os diversos países, qual é o país que melhor compreende o pertencimento da Hillary ao seu corpo? Qual o país que mais respeita
o cão-guia? Dos países que eu fui com ela, o único que eu não tive problema nenhum foi Estados Unidos. Tá. Eu acho que a cultura do cão-guia lá já é mais antiga, e lá, em momento nenhum, eu precisei falar que era cão-guia, que era lei, que ela tinha que entrar. Era como se eu nem estivesse com ela. Eu só percebia que eu estava com ela, lógico, ela estava me guiando, é porque as pessoas, assim como aqui, eu acho que isso em todo lugar do mundo, ama cachorro e acham lindo o trabalho do cão-guia, então as pessoas se aproximavam para elogiar, não para tocar. Nos Estados Unidos eles não tocam e eles levam isso muito a sério, tanto que eu estava num parque e uma criança veio tocar nela e o pai deu uma bronca, tipo, enorme na criança que me deu até dó, sabe? Eles respeitam mesmo lá. Mas eles vêm para conversar, para falar que é lindo, para perguntar o nome, quanto tempo tá junto, enfim, para falar, às vezes, muita coisa que o pessoal se empolgava tanto que eu não entendia o que eles falavam em inglês, aí eu só sorria, assim, falava, thanks. Mas foi lá mais tranquilo mesmo, assim, estando com ela. Vamos lá. Eu não sei se cortou a minha, meu Deus do céu. Oi, voltei? Alô, Rodrigo, estou de volta aqui, eu caí por uns instantes. Tá me ouvindo, Melina? Melina? Oi. Tá me ouvindo? Oi, sim. Tá joia. Eu caí por uns instantes aqui. Nossa, é muito interessante, né? Porque como é que funciona você com o cão-guia viajando pelo Brasil, por exemplo? Pelo Brasil, hoje, assim, eu acho que eu tenho menos problema que eu tinha antes com ela, está sendo um pouco mais comum as pessoas, eu acho que está se falando mais na mídia sobre o cão-guia, então as pessoas estão tendo um pouco mais de conscientização, e os problemas nos lugares estão sendo menor, mas ainda tem às vezes problema em transporte por aplicativo. Eu fui para Niterói uma vez e eu acho que eu fiquei mais de uma hora num ponto turístico, que era um ponto turístico bem afastado, esperando um transporte por aplicativo, e aí o motorista, quando chegou, o guia, né, do atrativo, foi conversar com o motorista. Na hora que ele viu que tinha cão-guia, ele foi embora. E depois fiquei mais um tempão esperando até chegar outro motorista. Então, às vezes, acaba sendo um pouco complicado e mais estressante. Como eu faço muita viagem sozinha, nessa de Niterói, nessa de Niterói eu estava com uma amiga que também é deficiente visual. A gente acaba... Então, o motorista não foi por causa do cão-guia, foi embora por causa de uma matilha. Vocês estavam com 2 cão-guia, né? Não, a minha amiga não tinha cão-guia. Hoje ela tem cão-guia, mas na época ela não tinha. Então a Hillary guiava nós duas. Foi muito divertido. A gente nem chamou a atenção. Todos nem olhavam pra gente, achavam o máximo. Você sabe que há muitos anos eu achei assim, nossa, eu achei de uma cultura, um avanço cultural tão interessante. Faz uns 20 anos atrás, eu estava sentado no banco, né, e aí pediram para eu trocar de assento, se eu podia trocar de assento, porque uma pessoa ia sentar ali com o cachorro, dentro do avião, um avião. Eu levantei, veio o cachorro, sentou a pessoa, era um cão-guia, era um cão-guia, um áfega, sabe aquela raça egípcia, magrinha, alta, peluda, e o cachorro sentou, foi quietinho ali, a viagem toda, sentado no carro, no avião. Eu achei assim super interessante. Existem lugares no mundo onde os animais, independente de serem cão-guia, entram no restaurante, sentam à mesa, né, sentam na cadeira, né, e ficam ali quietinhos ali. E eu acho também bem interessante. Não estou nem discutindo se é uma questão de higiene ou se não é, mas eu acho uma cultura bem interessante.
E aí uma pessoa que tem um cão que é a extensão do corpo, aí fica difícil, né? Fica difícil, porque não é um cãozinho que você pode chegar e ela é uma gracinha, né? Ela tá sempre arrumadinha, healer, e aí as pessoas têm vontade de tocar, de brincar, de chamar, né? Ela dá atenção para as pessoas? Algumas vezes, não sempre. Quando ela está trabalhando, quando ela está usando o arreio, né? Normalmente ela não dá tanta atenção, mas quando está sem, aí sim. Né? Aí eu não sei o que ela sente da pessoa, que tem gente que ela ignora, tem gente que ela dá uma trelinha, sabe? Mesmo quando tá com o equipamento, mas ela costuma não. Você comentou esse negócio do avião, eu achei engraçado. Eu tava indo eu acho que para Curitiba, não lembro exatamente para onde eu estava indo. E aí eu estava aguardando, né, no saguão de embarque, e eu entrei primeiro, porque a gente costuma ser os primeiros a entrar. Eu entrei, me acomodei, a Hillary deitadinha lá, tudo bonitinho. E aí entrou um casal com a criança. Aí eles sentaram do meu lado assim, nossa, eu não acredito que a gente tá sentado do teu lado. A gente tava lá perguntando quem que ia sentar com você. Ai, que legal, não sei o quê. E começaram todos empolgados. Assim. Lógico que não era por minha causa, né? Mas tudo bem. Mas todo mundo doido querendo sentar com a Hillary. É um kit, né? Não é por causa da cachorra. A cachorra é bacana, tem um cachorro passeando de avião, é interessante, mas é o kit, né? É um cachorro que é a extensão humano mesmo, e para o olhar das pessoas realmente é assim, interessante, né? Ter que conviver e aprender a conviver com essa situação. A pessoa tem dificuldade visual, ela põe o óculos. Então, a pessoa fica mais bonita ou mais feia, chama atenção, não chama atenção. Você não, você leva o cão, você leva o cachorro. É mais super discreto. Você tem um baita de um óculos enorme. A gente vai para o próximo bloco de intervalos, mas antes a Neiva está perguntando aqui, e eu vou deixar para o próximo bloco para você responder, quais são os procedimentos para se ter um cão-guia? A Neiva, ela é vice-presidente da Associação de Amigos e Protetores dos Animais aqui de Poços. Antes de ontem eu a entrevistei, ela é super dedicada à causa, muito bacana, e é um tema que tem tudo a ver aí com ela, e aí quando a gente voltar do intervalo, você salva com essa informação. Legal. Pessoal, a gente vai para o nosso próximo bloco de intervalo e volta já. Mel, você viaja bastante? Que outros lugares? Você já foi para outros lugares, na América do Sul? Como é que é na América do Sul esse atendimento? Peraí, eu tinha te feito uma pergunta. É verdade. Aí tô tão perdido. Comecei a Neiva quer saber como é que faz para ter um cão-guia. Qual que é o procedimento? Tá. Obrigada, Neiva, pela pergunta. E para a gente conseguir um cão-guia, a gente precisa se cadastrar nas instituições. Até lá no meu blog, quatropataspelomundo.com, eu escrevi um artigo falando como conseguir um cão-guia. E lá tem todos os detalhes. É muito importante a gente falar que o cão-guia é maravilhoso, ele dá uma super autonomia para a gente, mas é uma vida. Então a gente é responsável por ele, pelos cuidados, e nem todo mundo tem perfil para ter um cão-guia. Porque eu vejo muita gente que fala, não, minha rotina mudou, não quero. Porque muda, né? A gente precisa se preocupar com horário de alimentação, de comida, de banheiro. Então, hoje, quando eu vou viajar, não é só a minha mala que eu faço a mala da Hillary também, né? Com ração, com caminha, com tudo que for necessário ali, brinquedinho. Então, são vários pontos ali que a pessoa com deficiência visual precisa analisar antes de adquirir um cão-guia. Né, mas basicamente é fazer cadastro nas instituições que a gente tem aqui no Brasil, que oferecem os cães, e esperar. Digamos que é uma fila que não tem ordem, vai depender muito do cão que eles têm treinado com o perfil do usuário, porque é um casamento. A gente precisa que a personalidade do cão seja parecida com a personalidade do usuário, para que aquela dupla flua, para que o negócio dê certo. Sabe o que eu sugiro, Neiva? Que você junte o pessoal aí da associação, os treinadores, as pessoas experientes aí, e vão atrás de capacitação para treinar cães-guia, né? Para que outras pessoas que tenham necessidade dele
possam ter mais acesso aqui, talvez no sul de Minas. Você sabe dizer, Melina, se aqui no sul de Minas tem alguma instituição? Então, um dos projetos do governo, a escola seria em Muzambinho. Eles estavam com a escola, com o canil, mas infelizmente não foi para frente. Tá. Mas aí em Minas não tem. A gente tem aqui em São Paulo, né, perto de Sorocaba, em Salto de Pirapora, a gente tem o Instituto Magnus. E em Balneário Camboriú, a gente, né, em Santa Catarina, a gente tem o Ellen Keller. Aqui em São Paulo, a gente tem o Instituto Íris também. E o projeto do governo também do IFC, que também fica em Balneário Camboriú, né, o Instituto Federal Catarinense, que eles são responsáveis aí hoje. Tá tudo no lá no blog. Tá. Minha filha que faz veterinária, Babi, você presta atenção nisso aí, que é super importante unir o animal ao... Bom, somos todos animais, né? O cão ao ser humano é bem bacana, né? Essa junção aí, no seu caso, para valer, né? Praticamente uma extensão, são seus olhos com 4 patas aí. Com certeza. E como é que foi aí na América do Sul? Como é que saindo do Brasil, você já falou que tem... Bom, continuando no Brasil, hotéis no Brasil, como é que eles fazem? Eles deixam o cachorro entrar? Mais ou menos. A gente tem a Lei 11.126, que ela assegura que a pessoa com deficiência possa frequentar todos os ambientes públicos e privados, né, e permanecer com o seu cão-guia. Mas nem sempre essa lei é respeitada. Eu, no começo, que eu peguei a Hillary, eu costumava avisar que eu estava indo com cão-guia. E muitos hotéis se recusavam a nos receber por causa do cão, dizendo que não aceitava cachorro. Mas aí eu explicava, não é cachorro, é um cão-guia, é lei, tem que estar comigo. Mesmo assim, eles não aceitavam. E eu, então, quando aceitavam, colocava a gente em algum quarto inferior. E aí eu parei de avisar. Eu comecei a chegar no hotel, passo muitas vezes por recusa, só que eu já fiz minha reserva, eu já paguei pela minha reserva e eu tô ali na recepção do hotel, então você vai ter que me receber. Aí o recepcionista tem que entrar em contato com o gerente, perguntar, se informar, para depois liberar a nossa entrada. Não é 100% dos hotéis que isso acontece, mas muitas vezes sim. Tá. Bom, isso deve acontecer no mundo inteiro, né? Em todos os lugares. Também. Na Argentina eu tive bastante problema com o hotel que eu me hospedei em Buenos Aires. E depois eu saí do hotel, eles admirando a Hillary, falando que é o máximo, que ela é super comportada. Infelizmente você teve que servir de cobaia para eles lá, né? Para que eles aprendessem a lição. Sim. Então, o ideal é que, assim, aqui em Poços de Caldas, nós temos mais de 50 hotéis, temos uma rede hoteleira super consistente. Seria legal que os proprietários de hotel entrem em contato aí, os proprietários dos hotéis, o sindicato dos hotéis, entre em contato, vai lá no 4 Patas, né, pelo mundo, pega as informações da Melina, depois quem quiser me liga aqui, eu posso passar o telefone, do seu telefone? Sim. Tá. Quem quiser aí da rede de hotéis, passa o telefone para a Melina, para saber, ela vai explicar como é que faz, quais são os procedimentos para ser um hotel que respeita a acessibilidade do deficiente, da pessoa com deficiência visual, né? E é bacana, né? A gente está falando aqui de respeitar as pessoas com deficiência visual, mas tem que se respeitar todas as pessoas como um todo, né? E inclusive que tenha qualquer tipo de deficiência. Eu estudei, a nossa Constituição tem um artigo lá que ela determina que se um tratado internacional tem um quórum específico de aprovação lá no Congresso, ele vira uma emenda constitucional. Ele passa a fazer parte da Constituição. E o único tratado que hoje tem essa condição, esse status, é a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É o único tratado que foi internacional de direitos humanos que foi aprovado com esse quórum. Então, quando você lê lá os direitos e garantias fundamentais, você tem que continuar. Antes de você ir para o artigo 6º,
você tem que continuar, porque é o artigo 5º, né? Antes de você ir para o 6º, você tem que pegar o tratado, que já virou uma lei, e ler o tratado, porque ele é parte integrante da Constituição. E lá tem uma infinidade de informações a respeito de acessibilidade, de respeito à pessoa com deficiência. E no seu caso é até mais simples, né? Porque a pessoa está vendo ali um cão com uma guia. Dá para perceber que você é uma deficiente, tem uma deficiência visual, né? Porque você está usando um cão guia. Seria mais simples de ser considerado, né? Não, ela precisa do cão, senão como é que vai fazer, né? Eu não sei, você confirma aí, vamos ver se seu pai mentiu para mim. Ele falou que você estava no parque na Disney, e aí você foi para andar no brinquedo, na montanha-russa, sei lá, alguma atividade lá, e não tinha onde deixar a Hillary. É isso? Na verdade, isso foi foi em Orlando, né? Mas foi no SeaWorld. Essa vez que eu fui agora, o ano passado, eles já estavam preparados. Mas quando eu fui em 2017, não tinha onde deixar a Hillary. E eu fui na montanha-russa e eu tive que deixar. Aí era assim, ok, que minha mãe não vai em montanha-russa, né? Mas tinha que ficar alguém com ela, não tinha como ir as duas pessoas. E aí, quando eu fui em 2018, eles já tinham a gaiola. E aí eu fui com meu namorado ano passado e a Hillary ficou bonitinha na gaiola esperando ir na montanha-russa. Os dois, você e ele foram na montanha-russa. Sim. E aí ela ficou na gaiola. É uma gaiola que eles têm, ela é acolchoada, é bem confortável assim para o cão. E tem todos os parques lá de Orlando, né? Os parques da Disney, da rede SeaWorld, eles têm essa gaiola. Então, quando são brinquedos mais radicais, assim, porque tem alguns brinquedos que ela foi comigo, alguns barquinhos de água, algum simulador dos Simpsons, ela entrou junto comigo, mas esses mais radicais, né, montanha-russa, ela ficava bonitinha me esperando na gaiola, enquanto eu ia do brinquedo. Aí a gente tem prioridade na fila, então era rapidinho, assim, já deixava ela na gaiola, eu entrava no brinquedo, coisa de, sei lá, 5 minutos eu já estava de volta, já pegava ela de volta. Era até bom, assim, que era um tempinho para ela descansar também. Que deve ser estressante também, né? Por isso que eu sempre, assim, quando eu sei que são coisas cansativas para ela, que são para a gente também, para ela, então eu procuro fazer em um ritmo mais lento do que se eu estivesse sozinha, para poder poupar. Se tá muito calor, eu coloco o sapatinho, né, para não queimar a patinha dela. Oferecer bastante água, dar um tempo maior de descanso, né? Não é aquela loucura que a gente costuma fazer quando tá só a gente, assim. Tá. Pessoal, para quem tá entrando agora e tá, repito, tá vendo a Melina aí, a turismóloga blogueira do outro lado, não faz ideia, mas ela é deficiente, ela tem deficiência visual, ela não enxerga nada, né? Então, essa é a pertinência séria aqui da nossa temática. Como é que vive o cão-guia, né? Como é que funciona aí? Vocês estão vendo a Hillary aí nas imagens, com a Melina, que são os olhos da Melina com 4 patas. Que mais? Conta aí mais de Mico. E restaurante, como é que você faz? Restaurante, ela me ajuda, né, a entrar no restaurante, às vezes encontrar a mesa. Em alguns casos, que nem em Buenos Aires, eu tive muito problema. Não é possível. Olha, eu fiquei muito tempo em Buenos Aires, assim, eu fiz doutorado lá. E tem muito cachorro, eles têm muito cachorro. Como que eles têm esse preconceito? Eu não entendo. E eles não... E tava frio, eu fui em junho, final de junho. E eles queriam que eu sentasse na calçada. Eu falei, não, tá frio, não vou sentar, é um cão-guia. E aí, uma vez, isso foi em um mercado. Eu explicando que era um cão-guia, o cara chegou para mim, eu sei que é lei, mas aqui quem faz a lei sou eu. Meu Deus do céu. Aí, quando eu tô no Brasil, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que eu posso chamar a polícia, eu sei que eu posso fazer valer a lei. Agora, em outro país, eu não sei até onde eu posso ir. Além de não dominar o idioma, eu me viro no espanhol, me viro em inglês,
mas eu não domino nenhum dos dois idiomas. Então, eu tento explicar, eu tento falar que é a lei, eu tento mostrar, eu sempre levo a lei impressa, né, do país que eu vou, mas se o estabelecimento continua dizendo que não, eu vou embora, porque eu estou em outro país. Mas se aqui no Brasil, eu faço valer a lei. Mas eu nunca cheguei a ter problema muito a fundo. Já aconteceu de ir em loja falar que não podia, em restaurante querer que eu deixasse ela do lado de fora, mas eu sempre consegui resolver e fazer, e entrar na loja, entrar no restaurante. Mas fora, em Buenos Aires, acho que de todos os lugares que eu fui fora do país, em Buenos Aires foi o que eu mais tive problema mesmo. Tanto que a minha percepção de Buenos Aires é diferente da percepção dos meus pais. Meus pais amaram Buenos Aires. Eu não curti tanto por causa desses problemas que eu tive lá. Eu fui visitar Tigre. Eu fui de trem para Tigre, né? Que é uma cidade linda. Adorei Tigre. Entrei sem problema nenhum. Na hora de voltar, os funcionários do trem não estavam deixando eu entrar. Quase que eu perdi o trem. Acho que era o último trem do dia. E eu fiquei, acho que meia hora ali brigando, falando que era cão-guia, explicando, falando que eu tinha que pegar trem. Até, assim, eles me deixarem entrar, sair correndo, assim, por pouco eu não perco o trem. Caramba! Muito estranho. Tigre tem um delta ali, né, com várias ilhas fluviais, é bem legal ali. Você andou de barco? Não andei de barco, justamente porque sabe quando eu tava tão estressada, assim, cansada, que eu falei, eu vou querer fazer o passeio de barco, não vão deixar, porque não aceita cachorro, porque isso, porque aquilo. Aí eu aquele dia eu não tava afim de ter estresse por causa disso. Tá. Aí eu não fiz o passeio de barco. Mas mesmo assim, quase não deixaram você voltar para casa. Pois né? E você tava sozinha? Tava com meu namorado, mas a viagem eu tava com meu namorado. Viagem internacional eu ainda não tive coragem de fazer sozinha por causa desses problemas que eu passo. Então, em Buenos Aires, o que eu fazia? A gente fazia todo o passeio, no final do dia voltava pro hotel, deixava ela no hotel e ia almoçar. Né, por causa dos problemas que a gente teve de recusa dos restaurantes. Então, ainda não encarei fazer uma viagem internacional sozinho com ela. A Neiva está fazendo uma pergunta aqui, para ir dentro desse tema mesmo. Como é o comportamento dela, da Hillary, quando você se afasta em público? Ela fica observando. Às vezes acontece de, sei lá, eu vou em algum lugar, eu vou no banheiro, por exemplo, e alguém vai me ajudar e o banheiro é muito pequeno, então eu acabo deixando ela com alguém para ir no banheiro. Aí ela fica só observando. Eu falo para ela, eu converso com ela mesmo, falo, a mamãe vai no banheiro, fica aqui bonitinha, a mamãe já volta. Mas falam que ela não tira o olho de mim, fica o tempo todo olhando. Aí quando eu tô voltando... Eu aposto que ela responde assim, pode ir, filha. Eles entendem tudo que a gente fala. Ela entende tudo que eu falo. Você pensa que é a mãe dela, mas eu acredito que ela também pense que é sua mãe. Fala aí, eu que te protejo, o que você tá falando aí? Que na realidade ela que cuida mais de você do que você cuida dela, né? Quer dizer, tá todo mundo... É uma troca. É uma troca. Mel, a gente vai para o nosso próximo bloco de intervalos e volta já. A Mel e a Hillary são parte praticamente do mesmo conjunto, são duas, mas são uma, né? Para quem está assistindo, para quem entrou agora, a Mel é turismóloga, blogueira, então o blog dela é o Quatro Patas pelo Mundo. É ruim, é pejorativo falar blogueira ou não? Não. Tá, então é isso, ela é blogueira. E ela tem deficiência visual completa. Ela não está enxergando nada ali do outro lado. Não dá para perceber, quem olha aqui pensa que é uma entrevista com uma moça bonita, mas é uma moça bonita que não está nos vendo desse lado aqui. A Maria Fernanda está falando, a Maria Fernanda, que é também uma das fundadoras do COEM, da Cooperativa de Empresários, né? Ela é representante da Mary Kay, da Rinode. Boa tarde, muito legal o programa, obrigado, Maria Fernanda, e assim, diversas outras
participações. Quem nos assiste também é a Fernanda do Gonçalves, da Cervejaria Gonçalves. Você já foi na Cervejaria Gonçalves, aqui em Poços, Melina? Não, ainda não. Tá, então quando você vier, fica logo na entrada. Passou a rodoviária ali, você já fala para o seu namorado parar do lado esquerdo ali, que é a fábrica da Cervejaria Gonçalves, que ela tá para inaugurar. Legal. Um bar muito legal e a cerveja é sensacional. E eu tenho certeza, Fernanda, que você vai receber muito bem aí a Hillary, o cão-guia da Melina. Já tô deixando o recado aqui, já vou dar recado para todo mundo. Hashtag fica a dica. Mel, como é que foi, de onde surgiu a ideia do blog? Eu sempre gostei muito de viajar. Desde a barriga da minha mãe eu viajo. E no eu fiz turismo, né? Que a gente quando é adolescente, a gente pensa um pouco, a gente escolhe as profissões tendo um pouco, não tanta certeza do que é a profissão mesmo. Uhum. Mas eu amo a minha profissão, eu amo ser turismóloga. E mesmo com a baixa visão, né, eu nunca tive problema em fazer as coisas sozinha, em viajar sozinha. E muitas amigas falavam assim que eu deveria escrever um blog, porque eu ia incentivar outras pessoas a fazer, enfim, que mesmo eu com a baixa visão, sendo mulher, eu tinha coragem de viajar sozinha. Só que na época eu nunca fui muito ligada à tecnologia, nunca fui muito ligada a esse mundo de blogueiro, mundo digital. E em 2016 eu passei por uma situação bem delicada na minha vida e eu precisei me reinventar, né? Eu perdi o emprego, na época também eu, né, tinha terminado um relacionamento, hoje a gente está junto de novo. Mas foi um momento que eu precisava olhar para mim, eu ver o que eu queria, e foi quando eu resolvi que eu queria trabalhar com o que eu gostava, que era o turismo. Eu precisei mudar de área por conta da deficiência, por causa da lei de cotas, a gente não escolhe, não tem como escolher muito com o que a gente quer trabalhar, e eu nunca consegui emprego na área de turismo, né, para a lei de cotas. Fui parar em recursos humanos, tanto que eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E aí foi nesse momento eu falei, vou dar uma olhada direitinho sobre o que é esse mundo de blog, como é que funciona. Desse jeito eu vou poder falar sobre o que eu gosto, falar sobre turismo, vou poder conscientizar sobre o cão-guia, vou poder alertar o setor do turismo com relação às pessoas com deficiência, vou conseguir incentivar as outras pessoas, motivar, e foi meio que juntando aí todas essas ideias que acabou surgindo o Quatro Patas pelo Mundo. Legal. Ele começou em novembro de 2016 e aí estamos aí há quase 4 anos, crescendo, graças a Deus, incentivando muita gente. Eu fico muito, muito feliz quando eu recebo feedback de pessoas dizendo que criaram coragem de viajar sozinhas pela primeira vez, que começaram a aceitar a deficiência, porque não é fácil, né? Eu passei por isso. Então, a gente tem aquele período de luto, a gente se questiona por que eu, né? E ver que as pessoas começaram a se aceitar, começaram a se esperar em mim, isso é muito, muito legal, né? As pessoas se conscientizarem mais sobre o cão-guia, sobre a lei, sobre o que pode, sobre o que não pode, acessibilidade digital, enfim, tudo aí relacionado ao meu cotidiano, à minha vida, ao meu mundo, né? Eu passo aí para as pessoas, eu faço essa troca de informações, troca de experiências, e é muito bacana. O retorno que eu tenho é muito legal. Tá, esse blog, talvez, não sei se foi, acredito que tenha sido o blog que te gerou prospecção, né? Te levou aí a alguns programas a dar entrevista, né? Os programas globais, inclusive, né? Aonde você já teve? Eu já dei entrevista, eu já fui no programa da Fátima Bernardes, né? Eu dei entrevista 2 vezes, mas assim, estando na plateia, não cheguei a sentar no sofá da Fátima Bernardes. Tô esperando. Dei entrevista para o programa. Sofá. Dei entrevista para o programa do Porchat. Deu entrevista para o programa? Não tem mais. Sim, sentei no sofá mesmo. Já dei entrevista para o programa Hoje em Dia, já um programa no Uruguai, em 2 programas de lá no La Manhã em Casa, que eu falei com meu portunhol maravilhoso.
Foi muito engraçado, mas foi muito legal a entrevista. Dei para um outro programa que foi meio que uma surpresa, assim. Eu cheguei no hotel e o apresentador desse programa estava hospedado nesse hotel. Ele me viu lá, falaram sobre a minha história para ele, ele achou o máximo. Eu mal tinha chegado no hotel, ele já me convidou para dar uma entrevista. E a gente improvisou lá o cenário, improvisou tudo. Eu dei entrevista lá para ele, foi muito legal também. Aí tem revista também, site, já saí no site da UOL, tem alguns lugares aí. Legal. Você e a Hillary. Cosmopolitan também, Eu e a Hillary, sempre. É isso aí. A Neiva está falando aqui que é muito legal o blog Quatro Patas pelo Mundo, que ela adorou. E ela está pedindo para você definir. Neiva. Ela está pedindo para você definir, por favor, turismóloga. O que é turismóloga? É quem é formado em turismo, quem fez a faculdade de turismo, é bacharel em turismo. Turismólogo é um termo que poucas pessoas conhecem, mas o certo, né, para quem é bacharel em turismo é turismólogo. Então, quem tem formação acadêmica no curso técnico assim, erudição, né, sentar na mesa, fazer cálculo, é interessante que eu também estudei aqui na PUC, como você. E aí o pessoal do turismo, eu sou advogado, e aí para mim o pessoal do turismo era aquele pessoal, porra louca, né, que gosta de granja, que gosta de viajar, e agora faço parte do Convention Bureau, né, estou diretor lá do Convention Bureau, aliás, junto com a Silmara Bonafé, que é a presidente que nos acompanha aqui. Olá, boa tarde a todos, sucesso aí para vocês, beijo, Silmara. E aí a gente trouxe, no começo do ano agora, fizemos uma palestra, Café com Turismo, e veio uma turismóloga, Carol, lá de Belo Horizonte, do Sebrae, 2 turismólogas, a outra eu não lembro o nome. Acho que eu conheço a Carol. Impressionante as coisas que envolvem a ciência de vocês aí, muita estatística, muito cálculo, muita informação, levantamento de dados, é muito legal. Sim, muito legal. É uma gama de conhecimentos interessantes. É bem amplo. Bom, aí você passou a escrever. Como é que você escreve? Você dita? Você tem algum sistema que você dita isso? Tanto no celular como no computador, hoje existem leitores de tela, né? São software de voz que eles vão transformar o texto em áudio. Então, no meu celular, conforme eu vou passando o dedo na tela, eu tenho o leitor de tela que ele vai lendo para mim o que está escrito. No computador é da mesma forma, só que aí o comando é todo pelo teclado. Então, conforme eu vou digitando para escrever no blog, como é muita coisa, eu faço pelo computador. Aí eu vou digitando lá no Word, conforme eu vou escrevendo, ele vai lendo as letras para mim, lê a palavra, depois lê o texto completo, quando eu preciso ler, e assim eu vou fazendo, vou alimentando. Você usa a técnica de datilografia mesmo, é isso? Você usa os dedos mesmo? Sim, uso os dedos mesmo. Você usa os dedos certos porque usa a técnica de datilografia. A Hillary não ajuda digitando em nada, não. Ela não aprendeu. Eu até tentei ensinar, sabe? Ver se com as patinhas ela ia lá, mas não deu muito certo. Aquele tamanho de pata é muita letra. As almofadinhas atrapalham, né? E Braille, você domina alguma coisa? Você conhece Braille? Conhece assim, você sabe? Usa? É possível, caindo toda hora. Melina, caiu. Voltei. Eu acho, não sei se foi você ou eu caí, mas estamos aqui. Vamos lá, te fiz uma pergunta de Braille. Então, eu sou analfa Braille. Como eu perdi a visão depois de adulta, eu não aprendi. Meu namorado vive brigando comigo, que eu deveria aprender, né? Quando eu fui para o Uruguai, em Punta del Este, deixaram uma carta em Braille para mim. Até hoje eu não sei o que está escrito nessa carta. Ai, caramba. Mas é que quando a gente perde depois de adulta, eu acho mais difícil aprender Braille, assim, porque... Tem noção de visão, né? Eu sou muito ansiosa também, e eu não tenho paciência de ficar ali sentindo os pontinhos, tá? Mas quem sabe um dia aí eu me rendo e aprendo Braille. Você foi... Como é que é? Tem gente que te convida...
para ficar hospedada no lugar ou para visitar tal lugar? Já aconteceu isso através do blog? Já aconteceu. Que nem essa minha visita para o Uruguai, eu fui a convite do Ministério do Turismo. Eles estavam com um projeto bem bacana de turismo acessível, e aí eles me convidaram para poder conhecer lá várias cidadezinhas, vários passeios, várias atividades assim inclusivas, E aí eu fiz todo o passeio pelo Uruguai através deles, né? As entrevistas também que eu dei nos programas de TV, programa de rádio e tal, né? Foi tudo... Com todo respeito, inclusive a Hillary. Respeitando a Hillary. Sim, sim. Por que ela chama sempre Hillary? Acompanhando. Eles já vêm com o nome, né? Não é a gente que escolhe. Entendi. Porque às vezes, sei lá, né? Às vezes eles são republicanos lá, da Hillary. Né? É um pedigree, é isso? Ela tem pedigree? Tem. Ah, tá. Então, normalmente mas os nomes... assim, para cão-guia, eles têm as ninhadas. Normalmente, eles falam, essa é a ninhada A, essa é a ninhada B, essa é a ninhada C. Aí, os filhotes daquela ninhada têm que ter a letra do nome, assim, correspondente à letra da ninhada. Então, a Hillary é da ninhada H. Interessante. Aí, muitas vezes, eles colocam nas redes sociais, a gente tem uma ninhada com 3 fêmeas e 2 machos, ajudem a escolher os nomes, tal, tem que ser com letra A, né? Aí, às vezes, o pessoal ajuda, eles fazem uma votação. Que bacana. Ultimamente, eles têm feito isso, Eles fazem, por exemplo, hoje a Hillary tem 9 anos, eles ainda fazem algum tipo de acompanhamento com ela? É anual. A gente ia ter seria agora, entre abril e julho, né? Mas por causa da pandemia... foi adiado para o segundo semestre, né? Não sei ainda se vai acontecer também. Vamos ver. Tá. Bom, a Neiva, super participação aqui, tem um monte de gente fazendo manifestações aqui. Bom, assim, invejável a sua volta por cima, né? Porque uma pessoa que nasce cega é diferente de uma pessoa que fica cega, né? Sim. Então, assim, tem que ser louvável, né? Muito essa sua disponibilidade para a vida, para conhecer o mundo, para dominar o mundo aí, você e a Hillary juntas aí. Você não está escondendo nenhum mico aí da gente? Outro aí que você pagou? Eu acho que seu pai deixa chinelo espalhado pela casa para você tropeçar. Acho que ele tem de propósito, às vezes. Não, às vezes eles me enganam mesmo. Eles fazem de propósito. Conheço seu pai e sua mãe, sei que eles não fazem nada. Não faz. Não, mas já aconteceu de viagem, assim, eu fiz um passeio de trem em Curitiba. Aí eu me achando toda pomposa ali no trem, sentando na poltrona, ganhei champanhe, aquela coisa toda chique, assim, né? O motorista não, o maquinista que levou a Ana Maria Braga, quis me tirar foto comigo, tava toda, né? Naquele passeio. Aí o guia chegou assim, falou assim, gente, pena que o dia hoje tá nublado, mas eu vou tentar ir falar para vocês. Aí eu pensei assim, tô no lucro, né? Porque eu não tô vendo nada mesmo, como o tempo tá nublado, o guia vai ter que descrever as paisagens, beleza. Aí ele chegava, gente, à direita, imaginem que tem isso e aquilo. Aí eu virava para minha direita, foto. À esquerda, imagina tal. Aí foto. Depois, mais da metade do caminho, eu me liguei que eu estava virada de costas para o maquinista. Ou seja... o que era, ele falava direita, era a minha esquerda, o que era a esquerda era a minha... Não prestou nenhuma foto, porque eu registro as minhas viagens, eu tiro foto, eu faço vídeo, mas eu só sei como ficou depois que eu mostro para alguém que enxerga, entendeu? Aí, meu passeio de trem ficou só na memória. Eu estava vendo lá o blog, vi uma foto sua, mas acho que estava você e a família toda em Coimbra, na Universidade de Direito lá. Eu estudei também lá na Universidade de Direito de Coimbra. Não tem uma foto sua lá, em Coimbra? Não, Coimbra ainda não foi. Não, poxa,
Tem uma, sei lá, depois eu vou confirmar agora, mas com certeza. Será que não é no Chile? Não, sei lá. Enfim, eu ia falar que fiquei com saudade de Coimbra, mas então não vou nem falar nada, porque a foto. E, bom, a gente está aqui com você há 1h20, uma conversa deliciosa. Teríamos aqui o dia inteiro para bater papo, né? Porque assunto não falta. Assunto não falta. Apesar de ser, nós temos 2 temas muito envolventes, que é turismo e deficiência, que ainda não estão integrados. É importante a acessibilidade, é importante que as empresas que atuam com o turismo deem acessibilidade às pessoas com deficiência. Aliás, é importante que todo mundo dê acessibilidade às pessoas com deficiência. Tem algumas observações diferentes a serem feitas, tem que entender como é que ajuda a atravessar a rua, né? Não adianta levantar o braço para cima como se fosse dançar axé. Não adianta. Acho que se ele eu vou levantar o braço dela, vou dar um tapinha nas costas, quem sabe ela volta a enxergar, né? Sei lá. Assim, pode ser, é uma simpatia. Bom, e muito bom a gente tratar sobre esse tema com você, porque você leva sempre, tudo está levando, leva na boa, afinal de contas, essa é a vida mesmo que lhe tem, e tem que viver da melhor maneira possível. Então, aí, chama todos aí os pessoal do turismo, na área do turismo, convida a Melina, entra lá no Quatro Patas pelo Mundo, pergunta para ela no blog dela lá o que vocês acham, o que vocês precisam, chama a Melina para a Melina é turismóloga, de repente ela dá até consultoria e vende consultoria, né? Contrata a Melina para tirar informações de turismo para deficiente, né? Para pessoas com deficiência. Certo que você não deve ser especialista nas mais diversas deficiências que existem, mas dá para entender a necessidade e a sensibilidade das pessoas, né? Sim. Uma coisa interessante de falar, assim, porque às vezes já aconteceu em muitos hotéis de eu falar que eu era deficiente visual e eles me colocarem em quarto adaptado, né? Só que a gente precisa lembrar que o quarto adaptado é para cadeira, né? Eu não preciso. E, na verdade, eu não gosto, porque molha banheiro, né? Para mim é uma necessidade que não me atende. Então, tem que lembrar disso, que são necessidades diferentes. Então, é por isso que é importante a gente respeitar a maioria, né? Tem que investir na maioria, para que a maioria entenda que como é que lida com a minoria. Bom, como eu disse, foi uma delícia a sua presença aqui, Melina. Adorei. Adorei a presença parcial aí da Hillary, que é tímida, mas não quis falar com a gente, mas tenho certeza que ela enxergando por você já está bacana. Suas conclusões finais aqui, por favor. É importante as pessoas saberem que nós, pessoas com deficiência, antes da deficiência, somos pessoas, somos consumidores, temos os nossos direitos, assim como os nossos deveres, como todo mundo, mas a gente aproveita a vida, tanto como qualquer outra pessoa. As limitações existem, eu gosto de falar que a limitação está na cabeça da pessoa, então todo mundo tem a sua, a minha é visual, né, mas a sua é outra, pode ser de repente uma limitação para mexer numa planilha de Excel, uma limitação para mexer num computador ou o que for, mas todo mundo tem o seu tipo de limitação. O importante é a gente fazer com que essa nossa limitação não impeça a gente de viver a vida. Como eu contei, né, no início, eu não nasci com a deficiência visual, ela foi aparecendo com o tempo, há 10 anos que eu realmente encaro essa questão da perda da visão severa, e a vida tem que continuar. Eu acho que a gente tem um mundo muito lindo aí fora, muita coisa para a gente aproveitar e a gente tem que viver, né? A gente veio
para viver, para aproveitar a vida, para ser feliz, para se divertir, não deixar que o medo impeça a gente de fazer as coisas, que eu tenho medo sim de viajar sozinha, de fazer muitas vezes, mas eu não deixo que esse medo me impeça de fazer as coisas. Então, a questão de viajar, né, que muita gente pergunta, viajando sem enxergar, a gente tem que se desligar um pouco da visão e lembrar que a gente tem outros sentidos. Eu curto muito uma viagem, eu curto a energia, eu curto o sol, eu curto a felicidade da Hillary, o contato com as pessoas. Então, vamos viver aí que esse mundo é muito lindo, vamos aproveitar a vida. E acompanhe a gente lá nas redes sociais, @4P pelo mundo. É isso aí, muito legal. É interessante quando você fala que o mundo é lindo aí fora, né? As pessoas têm que entender que nós temos 5 sentidos. Elas só não têm um deles. Os outros identificam as belezas também. Então tem que ser enaltecidos. Às vezes você até tem mais condições nos outros 4, né? Tem mais sensibilidade nos outros 4 do que nós com os nossos 5 juntos. Parabéns aí pela sua certeza de vida, parabéns aí por tudo que você pode acrescentar às pessoas e está acrescentando, e parabéns pelo jeito que você trata a Hillary, que a gente vê aqui nas fotos. Acredito que seja também recíproco, que ela te trate muito bem, e beijão para o seu pai, para sua mãe, obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada, Lúcio, obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo aí. Tá joia, gente. Escutou. Beijo, Lúcio, boa tarde para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que participaram aqui conosco, que mandaram suas perguntas. Hoje, em especial, a Neiva, que foi extremamente presente e participativa. Rodrigão, meu amigo, obrigado pelas 4 horas que estivemos juntos aqui. Pessoal, ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.